Para o mundo, ela não valia nada. Para ele, ela valia tudo. Na fronteira selvagem, o amor não era encontrado, era construído. Tronco por tronco. Mais do que apenas histórias, celebramos o poder da segunda chance. Faça parte deste movimento. Inscreva-se no canal e ajude-nos a manter vivas as lendas de mulheres que, mesmo descartadas, reconstruíram seus mundos. Deadwood, território de Dakota, verão de 1876. A cidade cheirava a suor, óleo de arma e uísque. Poeira grudava em todas as superfícies, assentando nos pulmões dos mineradores e jogadores que lotavam as ruas. Na beira da praça principal, em frente aos degraus bambos de um salão chamado A Mula de Bronze, uma transação estava prestes a acontecer. Não por terra ou gado, mas por uma mulher. Abigail Abby Turner estava entre seu pai e seu irmão mais velho, com o queixo erguido apesar da humilhação que inchava em seu peito. Ela tinha 23 anos, velha demais, segundo seu pai, para que alguém se preocupasse em casar. Esbelta, com a pele bronzeada pelo sol e mãos calejadas, ela parecia mais uma trabalhadora rural do que o material para a esposa de que as pessoas cochichavam. Mas seus olhos, claros e desafiadores, recusavam-se a baixar. Seu pai, Elias Turner, limpou a boca com as costas da mão e disse: "Ela não nos serve para nada. Não consegue um marido. Não consegue trazer um dote. Nem mesmo nos dá um neto. Uma boca a menos é uma bênção." Ao lado dele, seu irmão Clive cruzou os braços. "Você terá uma boa trabalhadora, contanto que não se importe com uma língua afiada. Ela é orgulhosa demais para o próprio bem." O homem à frente deles, um dono de salão de rosto vermelho chamado Horus Greavy, riu e deu um tapa na barriga. "Não me importo nem um pouco. Eu a ensinarei o valor do orgulho." Ele enfiou a mão no casaco, tirando uma sacola de moedas que tilintou pesadamente em sua palma. "Aqui, mais do que ela vale, mas estou me sentindo generoso." Abby estremeceu quando Horus voltou seu olhar para ela. "Entre na carroça, menina." Uma mão áspera agarrou seu braço. Ela não gritou. Não chorou. Apenas olhou para o pai e não viu nada. Nenhum arrependimento, nenhuma hesitação. Apenas alívio. Os espectadores, beberrões, garimpeiros, vaqueiros entediados, vaiaram e gritaram: "Sorte a sua, Horus. Aposto que ela fica bonita depois de um banho. Mulheres inúteis pertencem a salões ou túmulos." A mandíbula de Abby se apertou, mas ela não falou. Ainda não. Seu coração batia forte, mas sua coluna permaneceu ereta. Então uma sombra se moveu perto do armazém geral. Um homem estava observando, parado como uma árvore. Ele vestia couro desgastado, uma faca de caça ao lado, uma sacola de couro curtido pendurada em um ombro. Sua barba era grossa, e seus olhos, embora semi-escondidos sob um chapéu manchado pelo tempo, viam tudo. Este era Wayne Boone, conhecido apenas por alguns como o recluso que vivia sozinho nas montanhas. A maioria pensava que ele havia partido há muito tempo ou enlouquecido. Wayne deu um passo à frente. O barulho morreu. Ele passou pela multidão, pela varanda suja de cuspe e parou ao lado da mesa do dono do salão. Não olhou para Horus, olhou para Abby. Ela o encarou de volta sem saber se era um novo comprador ou algo pior. Sem dizer uma palavra, Wayne deixou a sacola cair. O peso dela, peles, couro, os resultados de uma longa caça de inverno, bateu contra a madeira. Então ele falou com a voz baixa e firme: "Se ela é inútil para você", disse ele, "então eu a levarei, não para servir bebidas, não para ter filhos. Eu construirei um teto para ela. E se ela quiser, poderá chamar de lar." O silêncio foi instantâneo. A boca de Horus estava aberta. Elias gaguejou. Clive recuou como se alguém tivesse acabado de sacar uma arma. "Você não pode simplesmente..." Horus começou. "Eu acabei de fazer." A voz de Wayne não era alta, mas era firme, inabalável. Abby piscou. Suas pernas tremiam. "Você a quer?" "Ela não vale uma xícara quebrada." Wayne olhou para as peles. "Esta troca é justa. Mais do que justa." Então ele olhou para Abby novamente. Desta vez havia algo mais em seus olhos. Não piedade, não desejo.
Permissão. Você pode ir embora se quiser, disse ele a ela, baixo o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Mas se preferir vir comigo, farei com que nunca mais seja tratada como propriedade. O lábio de Abby tremeu. Pela primeira vez naquele dia, ela sentiu o ar voltar aos seus pulmões. Ela assentiu uma vez, e Wayne se virou, conduzindo-a para longe da carroça, para longe da multidão. Ninguém os deteve, nem seu pai, nem seu irmão. E enquanto a poeira subia atrás deles, Deadwood observava em silêncio atordoado, incerta do que acabara de ver, um resgate ou uma rebelião. A trilha para fora de Deadwood se retorcia como uma cobra nas Black Hills. Cada curva mais íngreme que a anterior. Wayne liderava em silêncio, suas botas firmes sobre pedras e raízes. Atrás dele, Abby montava uma mula de carga teimosa, suas mãos apertando o couro gasto da sela. Ela não falava. Seu coração batia forte a cada passo para longe da cidade. Parte dela ainda esperava pela mudança, a alteração no tom, o agarrão, a exigência. Homens eram homens, afinal. Ela havia aprendido o que eles significavam quando ofereciam ajuda. Mas Wayne Boone permaneceu em silêncio. Horas se passaram, as árvores engrossaram. O canto dos pássaros substituiu o tilintar de martelos e gritos de bêbados. Quanto mais eles subiam, mais Abby percebia o quão longe de tudo ela realmente estava. Com a distância vieram tanto medo quanto alívio. Duas emoções se torcendo como videiras em seu peito. Ao meio-dia, Wayne parou ao lado de um riacho estreito que gorgolejava entre as pedras musgosas. Ele desamarrou uma caneca de estanho do cinto, ajoelhou-se e mergulhou-a na água. Então ele se levantou e entregou a ela. "Beba", disse ele. Ela hesitou. Ele não a forçou. Ela pegou a caneca e sorveu. A água estava fria, limpa, surpreendente. Somente depois que ela bebeu o suficiente, Wayne se agachou e bebeu diretamente com as mãos. Nenhuma vez ele a olhou como um homem esperando algo em troca. Eles viajaram até o sol se pôr atrás da crista. Assim que os músculos de Abby começaram a doer e o silêncio ficou pesado demais para suportar, eles cruzaram uma colina. E ela viu, não uma casa, mas uma clareira. Uma estrutura de cabana rústica estava semi-acabada. Seu telhado, uma colcha de retalhos de lona e galhos de pinho. Um abrigo feito de toras se inclinava precariamente ao lado. Ferramentas estavam empilhadas ordenadamente contra um toco. Fumaça enrolava-se fracamente de uma fogueira enegrecida. Em algum lugar próximo, um único corvo chamou. O som agudo no ar parado. Abby olhou. "É isso?" Wayne assentiu. Ele começou a descarregar a mula. "Eu venho aqui no inverno. Caço armadilho, troco." Ela se aproximou, absorvendo tudo. O vento sussurrava entre os pinheiros. Era um silêncio que não parecia vazio, mas intocado. Um espaço esperando para ser moldado. Wayne se endireitou, olhou para ela. "Não vou mentir para você. Isso não é conforto. Não é segurança ainda." Ele gesticulou em direção à estrutura. "Mas há espaço aqui para uma cabana. Uma de verdade." Abby não disse nada. Seus olhos se desviaram para o abrigo improvisado. As ferramentas, o silêncio. Wayne continuou, voz uniforme. "Você pode ficar esta noite. Se quiser, começaremos a construir pela manhã. Se não, levarei você de volta ao amanhecer." Ela se virou bruscamente. "Por que você me daria essa escolha?" Sua testa franziu, não em ofensa, mas em confusão. "Porque é sua." Ela engoliu em seco. "Nenhum homem jamais me perguntou o que eu queria." "Eu não sou todo homem." O fogo crepitava entre eles enquanto a noite caía. Abby estava enrolada em um dos casacos velhos de Wayne. Grande demais para seu corpo. Ele cozinhava sobre as chamas feijões e carne seca. Serviu-a primeiro. Depois sentou-se a alguns passos de distância. Ele se movia com um propósito silencioso. Suas costas retas. Seus olhos nunca demorando muito. Ele não a encarava. Não falava a menos que ela o fizesse. Quando as estrelas surgiram, Wayne pegou seu saco de dormir e o levou para o abrigo. "Você pode dormir lá dentro", disse ele. "O telhado está remendado para a chuva. Eu estarei aqui fora." "Você não está..." Ela se conteve. As palavras soavam tolas mesmo antes de ela as dizer. Ele não respondeu. Apenas deu um breve aceno. E pela primeira vez em anos,
Abigail Turner adormeceu sem se encolher a cada som. Os dias ficaram mais longos à medida que o verão esticava seus membros pela montanha. Abby levantava todas as manhãs com o cheiro de pinho e o sussurro do canto dos pássaros. Suas mãos, antes macias e ociosas, começaram a doer com um novo uso. Rachando lenha, carregando pedras, misturando lama. Ao lado dela, Wayne se movia com a precisão silenciosa de alguém que aprendera há muito tempo que o silêncio tinha mais peso do que as palavras. Eles trabalhavam lado a lado. Wayne derrubava árvores com facilidade prática, moldando toras com o fio de seu machado. Abby, sob sua calma instrução, aprendeu a escorar vigas, a compactar argila entre as fendas e a manusear um martelo sem se intimidar. À noite, sentavam-se perto do fogo, as paredes inacabadas da cabana projetando longas sombras atrás deles. Em uma dessas noites, enquanto o vento sussurrava entre as árvores e as estrelas brilhavam, Abby quebrou o silêncio. "Você sempre esteve aqui em cima?" Ela perguntou olhando para as chamas. Wayne balançou a cabeça. "Eu era carpinteiro. Construía celeiros, varandas, caixões. Tinha uma pequena casa perto do rio." Ela olhou de soslaio. "O que aconteceu?" "Casei. O nome dela era Laia, voz doce, amava pássaros, a perdi e o menino para a cólera. Depois disso, parei de precisar me ouvir falar." Abby não disse nada. Apenas deixou o fogo preencher o espaço entre eles. Então, quase sem querer, sua própria voz veio suave e tensa. "Meu pai disse que eu nasci errada, não alta o suficiente, não bonita o suficiente, não fértil o suficiente. Ele disse que eu nunca traria para casa um dote digno de ser lembrado." Wayne mexeu o fogo com um graveto, mas não interrompeu. "Eu queria aprender a ler. Mamãe costumava me dar páginas de Bíblias antigas, mas depois que ela morreu, ele queimou meus pedaços. Disse que nenhum homem quer uma esposa que o supere na leitura." Wayne olhou para cima. "Você ainda consegue ler?" "Algumas palavras", ela admitiu. "Não o suficiente. Então nós consertaremos isso também." Ele disse simplesmente. Eles caíram em silêncio novamente. Mas desta vez não era o silêncio de estranhos. Era algo compartilhado. Um pacto mútuo de entendimento que não precisava ser dito em voz alta. Na terceira semana, a estrutura da cabana estava forte. Um telhado de verdade estendido sobre as vigas. Abby plantou flores silvestres perto da frente, seus dedos cavando a terra com uma alegria desconhecida. Então, uma noite, veio a chuva. Não uma garoa, mas uma tempestade que uivava pela montanha como uma fera. O vento rasgou a lona sobre o abrigo, fazendo a água cair pelas rachaduras. Abby se apressou para salvar sua lenha seca. Ela olhou em volta em pânico. Wayne estava do lado de fora, arrastando um tronco sobre a linha do telhado. Sua camisa grudava na pele, suas botas afundavam na lama, mas ele continuou se movendo. Um raio brilhou. "Wayne!" ela gritou. "Está inundando tudo." Ele se virou, os olhos semicerrados sob a chuva torrencial. Sem hesitar, ele tirou seu pesado casaco de óleo e atravessou a tempestade até ela. Sem uma palavra, ele envolveu o casaco em seus ombros e puxou o capuz sobre a cabeça dela. Então ele se virou e subiu na estrutura, martelo na mão, remendando os vazamentos tábua por tábua. Abby ficou na porta, encharcada, apertando o casaco. Ele não desceu até o amanhecer. Quando o fez, suas mãos estavam cheias de bolhas, seu rosto manchado de lama, suas roupas ensopadas. E ainda assim, a primeira coisa que ele disse foi: "Você ficou quente o suficiente?" Abby assentiu, mas seus lábios tremeram. Seus olhos se encheram antes que ela pudesse contê-los. "Eu nunca..." Sua voz falhou. "Ninguém nunca fez isso por mim." Wayne olhou para ela gentilmente. "Você não deveria ter esperado tanto tempo." Ela se virou, mas as lágrimas vieram de qualquer forma. Não lágrimas de medo ou vergonha ou raiva. Estas eram diferentes, suaves, lentas, desconhecidas. O tipo que só vem quando alguém finalmente decide te proteger. Não porque deve, mas porque quer. O primeiro sinal de problema veio com o distante ranger de cascos no cascalho. Abby estava colhendo ervas ao longo da linha das árvores quando congelou. O som enviando um calafrio por sua espinha. Quando ela chegou à cabana,
Wayne já estava na varanda, afiando seu machado com golpes calmos e deliberados. 2 cavalos se aproximaram da crista, montados por homens que Abby conhecia muito bem. Seu pai, Bartholomew Turner, estava sentado rígido em sua cela, a boca curvada em uma carranca. Ao lado dele estava seu irmão mais velho, Roy, seus olhos afiados, calculistas, como se estivesse avaliando o quanto ela valia. Abby estava atrás da porta da cabana, o coração batendo forte. Bartholomew desmontou com um grunhido. "Bem, olhem para este lixão", ele zombou. Eu sabia que ela se arrastaria para a sujeira, mas não esperava que ela rastejasse até uma maldita montanha para fazer isso. Wayne saiu da varanda, o machado ainda na mão, mas abaixado, a lâmina apoiada em sua perna. "Vocês não são bem-vindos aqui", Bartholomew zombou. "Ela é minha filha. Você pensa que pode dizer o que é o quê? Ela não é sua propriedade." "Propriedade? Tem certeza que ela não é." Roy interveio descendo do cavalo. "Ela é uma dívida. Uma boca que alimentamos por muito tempo. E agora um minerador rico lá em Helena está oferecendo 10 cabeças de gado por uma esposa. Uma sem boca. Estamos aqui para coletar o que é nosso." Wayne não se intimidou. "Se ela quiser ir com vocês, ela pode. Eu não a impedirei." Bartholomew riu sombriamente. "Você pensa que ela é sua esposa agora, hein? Pensa que pode brincar de casinha com uma garota como ela?" A voz de Wayne era firme e inabalável. "Eu acho que ela é uma pessoa. Isso é mais do que você jamais a tratou como." Lá dentro, os joelhos de Abby tremeram. Ela apertou uma mão na soleira da porta para se firmar. Sua respiração vinha em puxões superficiais, mas ela não recuou. Bartholomew chamou em direção à cabana, a voz pingando de falsa bondade. "Abigail, menina, saia. Essa tolice já durou o suficiente." A porta rangeu. Abby saiu. Seu cabelo estava solto em volta dos ombros, suas mãos ainda manchadas de terra por forragear. Mas ela estava ereta, com as costas retas, o queixo erguido. Ela olhou para o pai, depois para o irmão. "Eu não vou com vocês", disse ela claramente. Bartholomew piscou. "Com licença?" Eu disse não. Sua voz não tremeu desta vez. "Eu não estou à venda. Não mais." Roy deu um passo à frente, mas Wayne se moveu entre eles, o machado em sua mão agora empunhado com propósito, não levantado, mas pronto. "Você a ouviu", disse Wayne. "Ela fez sua escolha." O rosto de Bartholomew se contorceu. "Sua ingrata. Depois de tudo o que fizemos por você, você me vendeu?" Abby o interrompeu. "Você não me criou. Você me tolerou até poder lucrar." Roy zombou. "Você acha que esta cabana com um homem semi-selvagem é melhor?" Abby não respondeu. Não precisava. Da linha das árvores, alguns moradores locais haviam se reunido. Caçadores, comerciantes, uma viúva do Vale Abaixo. Eles não eram próximos, mas estavam observando. Bartholomew percebeu. Sua bravata vacilou. Ele cuspiu no chão. "Você vai se arrepender disso, garota." Abby o encarou diretamente. "Talvez, mas será meu arrependimento." Houve uma pausa longa, tensa, cheia de poeira e descrença. Então Bartholomew se virou, amaldiçoando baixinho. Roy o seguiu, lançando um último olhar para Wayne. Os 2 homens montaram e partiram, suas figuras encolhendo na trilha da floresta. Abby exalou lentamente, suas pernas ameaçaram ceder, mas ela permaneceu de pé. Wayne não falou. Ele simplesmente se virou, subiu na varanda e colocou o machado em seu lugar de costume. Abby ficou na clareira um pouco mais, seu peito subindo e descendo. Ela havia escolhido, e pela primeira vez em sua vida, ninguém poderia tirar isso dela. Os dias que se seguiram se instalaram em um ritmo moldado por esforço e silêncio. Enquanto o sol do verão batia sobre a crista, a cabana se erguia lentamente, tronco por tronco. As mãos de Wayne, calejadas e firmes, guiavam cada viga para o lugar. E Abby seguia sua liderança, aprendendo a misturar lama para as frestas, a escorar vigas, a pregar tábuas mesmo quando seus braços doíam. Havia pouca conversa, mas nunca desconforto. Eles trabalhavam em um entendimento silencioso, cada momento passado não por obrigação,
mas por um propósito compartilhado. Abby começou a entender a linguagem das mãos de Wayne. Como ele apontava, fazia uma pausa, inclinava a cabeça em instrução silenciosa. Ele nunca elevava a voz. Nunca suspirava de impaciência. E quando ela falhava, quando os pregos entortavam ou as tábuas lascavam, ele simplesmente mostrava a ela novamente. A estrutura da casa tomou forma. Depois o telhado, e logo a fumaça enrolava-se suavemente da chaminé de pedra que Wayne havia construído com cuidado meticuloso. Dentro, as paredes cheiravam a pinho recém-cortado. A lareira brilhava calorosamente à noite, lançando sombras dançantes enquanto eles compartilhavam suas refeições silenciosas. Às vezes, sentavam-se nos degraus enquanto a última luz escorregava por trás das árvores. Nenhum falando, mas nenhum precisando. Uma manhã, Abby plantou flores silvestres perto dos degraus da frente. Explosões de amarelo e azul de sementes que ela havia guardado da floresta. Ela ajoelhou-se na terra, o cabelo preso com uma tira de pano, suas unhas cheias de terra. O sol batia em suas bochechas, aquecendo os lugares onde o vento havia ressecado sua pele. E quando ela se levantou para admirar a vista, ela sorriu. Não apenas por satisfação, mas por uma sensação para a qual ela ainda não tinha palavras. Era mais do que realização. Era a sensação de cultivar algo que poderia ficar. Wayne notou. Mais tarde naquele dia, ele trouxe uma fina prancha de madeira recém-lixada e a colocou na mesa. É hora de você colocar seu nome em sua casa, disse ele simplesmente. Abby piscou. Eu não sei como. Eu vou te mostrar. Ele desenhou as letras lentamente. ABBI. Ela o copiou desajeitadamente no início. Suas mãos tremeram, o giz de carvão borrando. Mas quando as letras finalmente apareceram, irregulares, mais claras, Abby as encarou por um longo tempo. Então ela abraçou a pequena tábua ao peito. Era a primeira coisa que ela possuía com seu nome. Naquela noite, ela cozinhou um ensopado de coelho no fogo. Ela ainda estava se acostumando com o calor da panela de ferro e o ângulo da lareira. Quando ela se apressou demais, a borda da concha se levantou, espirrando caldo em seu pulso. Ela guinchou, tropeçando para trás. Wayne atravessou o quarto em 2 passos. Deixe-me ver. Está tudo bem, ela murmurou segurando a mão. Ele não insistiu. Apenas pegou suavemente o pulso dela, virou-o para cima. A queimadura estava vermelha, começando a inchar. Ele a levou à boca e soprou sobre a pele. Respiração suave e fria, aliviando a picada. Então ele pegou um pano limpo no armário, envolvendo-o em seu braço com cuidado prático. O tecido cheirava levemente a fumaça de pinho e cedro. O tempo todo ele não disse nada, nem ela. Mas quando ele amarrou o nó final e olhou para cima, seus olhos se encontraram. Seus dedos demoraram um momento a mais do que o necessário. Ela não se afastou. O fogo crepitava. Wayne pigarreou e recuou. Deve estar bem pela manhã. Abby assentiu, mas seu coração batia estranhamente. Ela olhou para a atadura envolta. Então para o homem que a havia amarrado, não com o desapego de um médico ou a autoridade de um mestre, mas com algo mais silencioso, mais gentil. Lá fora, o vento se movia entre os pinheiros. Abby voltou-se para o fogo, mexendo o ensopado com a mão esquerda agora. Wayne sentou-se em sua cadeira, observando as chamas. E embora nenhuma palavra tenha passado entre eles naquela noite, algo havia mudado como o último tronco colocado no lugar, em uma cabana há muito tempo construída. A primeira neve chegou cedo naquele ano, cobrindo as cristas de branco e pintando as agulhas dos pinheiros de prata. Na manhã em que Wayne partiu para caçar, o ar estava cortante e sua respiração subia em baforadas enquanto ele jogava seu rifle sobre o ombro. Abby ficou para trás, cortando lenha e fervendo feijão. Ela cantarolava baixinho para si mesma quando ouviu o zurro em pânico da mula. Ela correu para fora e encontrou Wayne tropeçando na trilha. Uma mão pressionada ao lado, sangue escorrendo por sua camisa. Ele desabou logo dentro da porta. Wayne! Ela gritou, caindo ao lado dele. Não é profundo, ele grunhiu. Apenas me arranhou. Mas o sangue não parava. Abby o arrastou para a cama
Tirou o casaco dele e pressionou um pano na ferida. Ele estremeceu, mas não protestou. Seu rosto estava pálido, a mandíbula apertada. Um corte profundo corria ao longo de suas costelas, onde o chifre havia atingido. Por dias, Wayne mal conseguia se mover sem sentir dor. Ele se apoiava em uma bengala de madeira para chegar à cadeira perto do fogo. E Abby se tornou a montanha. Ela levantava antes do sol, rachando lenha até bolhas se formarem em suas palmas. Ela carregava baldes do riacho, um em cada mão, a água gelada mordendo sua pele. Ela remendava roupas à luz de velas, limpava a ferida 2 vezes ao dia, e até estudava as velhas anotações amassadas que Wayne havia rabiscado sobre como armar armadilhas. Os aldeões lá embaixo falavam como sempre faziam. Ela está morrendo lá em cima, sabe? Essa garota vai sumir até a primavera. É só observar. Mas Abby não foi embora. Ela assava coelho que ela mesma pegava. Ela remendava vazamentos no telhado durante uma tempestade. Ela lia em voz alta de um diário gasto que Wayne havia ensinado a ela a decifrar, apenas para que a cabana não ficasse em silêncio. Wayne a observava da cama, em silêncio. Ele via como suas costas se curvavam quando ela levantava o machado, como ela sufocava a tosse para que ele não se preocupasse, como suas mãos tremiam de exaustão, mas nunca recusavam o trabalho. Uma noite, durante um vento forte, ela sentou-se ao lado dele com agulha e linha. Sua atadura havia se soltado. Seus dedos eram desajeitados, mas cuidadosos. Seus lábios estavam apertados enquanto ela trabalhava. Wayne estudou seu rosto, a determinação, o medo que ela escondia, a suavidade que nunca diminuía apesar de tudo isso. Quando ela amarrou o último nó, sua mão repousou em seu peito um momento mais do que o necessário. Sua voz veio baixa, rouca de gratidão. Você é mais forte do que toda esta montanha, Abby. Ela piscou. Por quê? Eu já vi tempestades quebrar árvores ao meio, mas você não. Por um segundo ela não se moveu. Então lágrimas brotaram em seus olhos. Não de medo, não de dor, mas porque, pela primeira vez em sua vida, alguém não a chamou de fraca ou inútil. Ele a chamou de forte. Ela inclinou a cabeça, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Mas Wayne apenas estendeu a mão, sua mão fechando-se suavemente sobre a dela. Nenhuma palavra seguiu. Nenhuma era necessária. Lá fora, o vento uivava pelas janelas, mas dentro da cabana, o fogo crepitava firme e quente, porque Abby o mantivera vivo. E assim também algo dentro dela. A neve começou a derreter quando a primavera chegou às montanhas. Pequenos brotos verdes empurravam o solo que descongelava, e o riacho atrás da cabana cantava mais alto a cada manhã. Wayne, embora ainda rígido e mancando, havia recuperado alguma força, o suficiente para entalhar junto ao fogo, ou mancar para fora com uma bengala. Uma tarde, o som de cascos assustou os pássaros das árvores. Abby saiu com uma cesta de pinhas e viu 3 cavaleiros subindo a encosta. Eles eram homens rudes, rostos queimados pelo vento, roupas marcadas pela poeira e ouro. Meu nome é Lyle, disse o mais alto, tirando o chapéu. Temos uma jazida ao sul daqui. Soubemos que havia uma mulher por aqui que sabia ler e manter os números em ordem. Abby estreitou os olhos, cautelosa. Leal riu. Não estamos aqui para causar problemas. Apenas oferecendo algo. Temos uma operação em crescimento. Precisamos de alguém para manter os livros caixa, ler recibos de frete, lidar com pedidos, pagamos bem. Um teto sobre sua cabeça, companhia, um emprego de verdade, não o que quer que seja isso. Wayne estava atrás da porta em silêncio. Ele não deu um passo à frente. Abby olhou para ele, depois de volta para os homens. Você está me oferecendo um emprego? Claro que sim, disse Lyle. Você seria a primeira mulher que contratamos pela inteligência em vez de aquecer a cama. A cidade está mudando. Você teria sua própria voz. Ela não respondeu. Os homens deixaram a ela um folheto e um saco de pêssegos secos. Pense nisso, disse Lyle. A carroça volta em 3 dias. Naquela noite a cabana parecia muito silenciosa. Abby sentou-se perto do fogo, com o papel apertado nas mãos. Um emprego de verdade, ela sussurrou. Sem dívidas, sem dependência. Wayne sentou-se à sua frente esculpindo um pedaço de cedro.
Ele não havia dito uma palavra desde que os homens partiram. Finalmente ele se levantou, caminhou até ela e colocou algo ao lado dela. Um pequeno quadrado de madeira lisa, com um mapa entalhado com rios, colinas e uma linha que levava da cabana à estrada principal abaixo. "Se você quiser ir", disse ele, com a voz baixa, "isso a levará até lá. É a trilha mais limpa depois que a neve derrete." Abby olhou para o mapa, sua garganta apertada. "E se eu não quiser ir?" "Então guarde-o de qualquer maneira, para que você sempre saiba o caminho de volta." Ela olhou para cima. "Wayne, você não vai dizer nada? Tentar me impedir?" Ele balançou a cabeça lentamente. "Você não é minha para guardar. Esse é o ponto principal." Os 2 dias seguintes se passaram como uma tempestade silenciosa. Abby realizou suas tarefas, assando pão, cuidando do fogão. Mas toda vez que olhava para o mapa, seus dedos tremiam. Liberdade. Uma chance de ser alguém, mas também esta cabana. Essas paredes, o homem que lhe deu espaço em vez de correntes. Na manhã em que a carroça deveria passar, Abby estava na beira da trilha. Ela segurava o mapa entalhado em uma mão, a oferta na outra. Ela não se moveu. A carroça roncou à distância. Ela ouviu a voz de Lyle chamando. "Está pronta, senhorita?" Ela se virou. "Não", disse ela. Então mais alto, firme. "Não, eu não vou." Lyle piscou. "Tem certeza?" Ela assentiu. "A verdade não vive em sua cidade. Ela vive em um lugar onde eu não sou chamada de fardo. Onde alguém me vê como digna de ficar." Com isso, ela se virou e voltou para a cabana, onde Wayne estava na varanda com os olhos ilegíveis. Ela entregou a ele o mapa. "Acontece", disse ela com um sorriso, "que eu já vivo no lugar que quero encontrar." Ele não sorriu de volta. Ele apenas assentiu e se afastou, segurando a porta aberta. Lá dentro, o fogo estava esperando, e também a vida que ela havia escolhido. Não porque era sua única opção, mas porque era dela. A primavera chegou às montanhas como uma canção suave. Brotos nas árvores, riachos rindo mais alto, e a luz do sol que demorava um pouco mais a cada dia. Wayne estava do lado de fora da cabana, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, martelando a última tábua no lugar em uma longa mesa de madeira sob os pinheiros. A cabana, antes apenas uma ideia esboçada em seu coração silencioso, agora estava forte e orgulhosa, com fumaça enrolando-se suavemente da chaminé. Ao lado dele, Abby carregava uma pilha de tábuas de ardósia entalhadas à mão e pedaços de giz que ela havia feito de calcário triturado. Ela os arrumou cuidadosamente ao longo da mesa, ajustando-os até que cada um tivesse seu lugar. Naquela tarde, a primeira criança chegou descalça, sardenta, carregando uma cesta de ovos de sua mãe. Ela veio timidamente, apertando suas pequenas mãos, até que Abby se ajoelhou e disse: "Bem-vinda, querida. Está pronta para aprender seu nome?" A menininha assentiu. Abby sorriu e a levou para a mesa. Na semana seguinte havia mais 5. Mães subiam a trilha carregando cestas cheias de milho, carne curada ou galinhas em troca de aulas de leitura. A cabana na montanha havia se tornado mais do que um abrigo. Era agora um lugar de palavras, de calor e de valor. Uma noite, enquanto vagalumes dançavam perto da varanda, Wayne estava entalhando um novo banquinho para as crianças. Abby saiu em seu vestido simples de algodão, o cabelo trançado com uma tira de renda branca. "Amanhã é domingo", ela disse baixinho. Wayne assentiu. "Suponho que sim." Ela respirou fundo. "E eu estava pensando, talvez seja a hora de fazermos algo a respeito." Ele olhou para cima, confuso. "Sobre domingo?" "Não", ela disse com uma risada suave. "Sobre nós?" Ele a encarou. Então sorriu lentamente. Na manhã seguinte, sob o pinheiro mais alto atrás da cabana, o casamento aconteceu. Abby usava um vestido branco costurado de sacos de farinha. As crianças haviam colhido flores silvestres e as espalhado a seus pés. Uma das mães havia assado uma torta de frutas vermelhas. Outra tocava uma melodia em um violino quebrado. Wayne vestia uma camisa limpa. E pela primeira vez em anos, ele havia aparado a barba. Quando eles estavam sob a árvore, Abby olhou para a pequena reunião. Crianças que ela havia ensinado. Mulheres que antes a lamentavam e agora a olhavam com respeito. E Wayne, o homem que nunca pediu que ela
apenas lhe ofereceu um lugar para se tornar. Ela pegou as mãos dele. Eu costumava pensar que meu valor vinha do que eu podia dar aos outros, disse ela, com a voz clara e forte. E quando eu não podia dar o que eles queriam, eu era posta de lado, vendida, esquecida. Mas este homem da montanha quieto e teimoso, ele me construiu mais do que uma cabana. Ele me construiu uma vida, um lugar, um nome. Ela fez uma pausa, com lágrimas nos olhos. E hoje estou aqui, não porque alguém me reivindicou, mas porque eu o escolhi. Wayne pigarreou, visivelmente emocionado. Construí muito em meu tempo, disse ele lentamente. Mas nada nunca pareceu completo até ela. Ela subiu esta montanha com nada. E de alguma forma transformou-a em tudo. Um homem com 2 pés, ele pensou. Poderia duvidar. Hoje eu a chamo de minha esposa. Não porque a possuo, mas porque não há palavra mais adequada para a mulher que fez deste lugar um lar. As crianças aplaudiram. Alguém chorou, alguém riu. Quando Wayne colocou o anel de madeira, esculpido à mão em pinho, no dedo de Abby, a floresta pareceu silenciar em reverência. Naquela noite a cabana brilhava por dentro. Crianças sentavam-se à mesa, sussurrando o alfabeto. Galinhas cacarejavam suavemente sob a varanda. Wayne esculpia uma nova prateleira junto à lareira, enquanto Abby escrevia planos de aula à luz de velas. Lá fora, as estrelas brilhavam intensamente. Lá dentro, Abby sorria, porque depois de uma vida sendo dita que ela não era nada, ela agora estava no centro de algo que importava. Não porque era desejada, mas porque era necessária, porque pertencia. Obrigado por assistir. Tua família a vendeu como inútil até que um solitário homem da montanha construiu uma cabana para ela e a chamou de esposa. Se esta história tocou seu coração ou trouxe um sorriso ao seu rosto, não deixe de clicar no botão de curtir e se inscrever em Wild West Love. Stories para mais contos poderosos e ternos da Aru. Fronteira Selvagem. Temos muitas outras histórias por vir sobre mulheres antes, descartadas, que encontraram não apenas amor, mas respeito nos lugares mais inesperados. Nos vemos na próxima história.